Obrigado, boa noite. Eu agradeço essa oportunidade para compartilhar esse conhecimento e ajudar as pessoas. A gente tem que entender que hoje a depressão está entre as doenças que mais matam no mundo. Hoje já se passam da casa de 300 milhões de pessoas sendo vitimadas com a depressão. Só no Brasil nós já estamos na escala de quase 12 milhões de pessoas. Então é uma doença silenciosa, é uma doença que não escolhe classe social, nível intelectual, formação, vida econômica. A depressão é um transtorno mental que tem características de tristeza, que vai invadindo e despersonalizando o indivíduo. Então, nós estamos tratando de um assunto que é de extrema preocupação, de todo nível social e também de toda classe religiosa, né? Porque a pessoa pode estar até aqui conosco essa noite e estar em depressão. Então a pessoa que está em depressão está trabalhando, está na escola, está estudando, ela está até tendo vida social, ela está sendo uma pessoa normal, entre aspas, com as suas funções, mas ela já está vivendo um estado de tristeza e um estado de despersonalização do eu. Então eu quero dizer para os nossos amigos, né, os nossos irmãos, as pessoas que estão conectadas com o programa Avivar, a depressão não é frescura, a depressão não é uma carência da pessoa, a depressão não é falta de Deus. Eu vejo tanta gente, infelizmente, falando tantas neiras, tantas besteiras em relação a um estado que é com a característica de tristeza sobre tristeza e vai mexendo com a vida da pessoa. E quando a pessoa não tem o apoio, que é importante falar sobre isso, aí piora mais ainda, porque o primeiro apoio que a pessoa tem que ter é na unidade celular, que é a família. A família é importante abrir a porta para ajudar. Porque normalmente quem está em depressão tem vergonha, às vezes não tem força para encarar e declarar que está precisando de ajuda. E isso pode acontecer até com você que está nos ouvindo. E se você tiver alguma questão, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a sua pergunta agora. Nós vamos lhe ajudar, porque talvez você esteja em depressão e as pessoas não estão percebendo que você está perdendo prazer, se definhando, se destituindo da vida que é comum, que você mais gostava, está se isolando, está se definhando com um tipo de isolamento, que já estamos vivendo no isolamento, e a pessoa se auto-isola internamente. Então a depressão hoje, ela pelo CID-10, pelo DSM, que são os manuais, né, da doenças mentais, ela tem uma classificação. A classificação dessas doenças é de tristeza prolongada, de falta de apetite, de não ter mais prazer das coisas que gostaria de fazer e que fazia e não faz mais, ou a pessoa pode desenvolver uma compulsão alimentar, ou pode desenvolver uma anorexia, né? A pessoa tem uma anorexia nervosa e não tem mais vontade de comer. Então a depressão, ela tem seus sinais, tá? Ela tem seus sinais. A pessoa pode estar com humor deprimido, perda de prazer, alterações significantes do peso, como eu citei aqui, né? Ou ela vai pesar mais ou pesar menos, vai depender da preponderância, da disposição genética e psicológica dela. Pessoas que desenvolvem insônia,
pessoas que começam a ter fadiga, dor física, dor generalizada, pessoas que desenvolvem sentimento de culpa. A depressão, ela pode estar também criando dificuldade de concentração. A pessoa não consegue estar conectada, ela está num lugar, mas a mente está em outro, não consegue ter a sua capacidade cognitiva que tenha uma resposta imediata, ela é vagarosa. Então, a depressão, ela vai se demonstrando com vários sinais. Vários sinais. A depressão dá em pessoas, não dá em poste, não dá em materialização de nada. A depressão dá em pessoas. Então a gente tem que ver isso. Quando a gente estiver tratando, apoiando alguém que tem esse transtorno, nós estamos ajudando alguém que não está dando conta daquilo que está fazendo sofrer psiquicamente. Então, muitas vezes a pessoa com depressão vai para as drogas, né? Vai para a bebida alcoólica, vai para as drogas que elas levam a pessoa à alucinação, leva a pessoa a um estado de desrealização, né? Que a pessoa começa a viver delírios, né? Vou fazer uma pergunta, Leandro. Nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, eu tenho observado e tenho me preocupado muito com as nossas crianças, né? Que elas estão dentro de casa, presas e tal. E aí eu te pergunto, criança pode ter depressão? Criança pode, e tem sido caso de maior índice de acontecimentos justamente com adolescentes. Porque as pessoas não têm ideia do que uma tristeza, ela não resolvida, pode acabar desenvolvendo características muito fortes, né? Primeiro, porque isso acontece dentro de casa. Infelizmente, eu sou especialista em atendimento de crianças. Eu vejo que hoje há a presença dos pais, mas a ausência representativa existencial dos pais. Então, às vezes os pais dizem, não, nós damos tudo, nós fazemos todas as vontades, mas não é isso que a criança precisa. Aí a pessoa tem que entender essa questão da formação do psiquismo, né? Que todo ser humano nasce vazio. Então, todo ser humano, ele é inundado pelo desejo dos pais, para ele vir para o mundo dos civilizantes, né? Dos falantes. E, infelizmente, nessa ação tem falhado muito nos lares, porque as pessoas acham que criar filhos, né, que formar uma pessoa é da educação, sustentar, mas não existe existencialização, sentimentalização, não existe envolvimento, empatia, não existe troca de significante, de palavras, de história. Então, o ser, ele está ali, mas ele está completamente isolado daquilo que formaria a sua personalidade, porque a criança, até os 7 anos, ela está formando a sua personalidade, a sua condição de cognição e até a sua personalidade sexual. Apesar de que as pessoas acham que pela questão do sexo define a vida da personalidade sexual. A criança ainda não. É isso que nós temos. Muitas vezes que isso confunde em debates com questões teológicas, bíblicas, né? E há rejeição, há preconceito, e vai muita coisa que não cabe aqui o momento a gente discutir, mas eu vejo que nós precisamos entender o ser humano no seu todo. Porque se a gente olhar o ser humano só por um viés, a gente vai acabar em julgamento, condenação e ações impeditivas, que é o que mais acontece por causa da religião, por causa de uma visão teórica, e as pessoas começam a defender os pontos filosóficos
né, do que acredita, e começa, de uma certa forma, impedir que essa pessoa seja aceita. E aí temos que entender que cada um é cada um. Cada um é cada um, né? Essa coisa de falar, acontece muito isso. Na clínica a gente sempre entende isso. Às vezes a pessoa chega lá para falar do seu problema, da sua dor, aí o outro tenta interromper, tipo assim, dizendo: mas eu também já passei por isso, você vai vencer, isso é besteira. Quer dizer, isso afunda mais a pessoa no seu estado de depressão, porque cada um tem a sua própria dor, cada um tem a sua própria ação de registro mental. Então, é importante, que eu quero dizer aqui, uma pessoa, você que está se sentindo deprimido, se enquadrou dentro dessas características que eu falei, está com humor deprimido, perda de prazer, alterações significativas de peso, está com insônia, fadiga física e mental, reclamando, queixas de muita dor no corpo, sentimento de culpa, dificuldade de se concentrar, e pior, agora que eu vou falar, pessoas que estão em depressão, porque a depressão tem graus. Ela tem grau leve, moderado e crônico. Tem pessoas que chegam a um nível, que é o nível crônico, que não querem mais viver. É onde eu vou falar. Pessoas com depressão desenvolvem a anatomia do suicídio. Elas querem morrer. Aí vários fatores podem contribuir, porque falharam na vida, porque são decepção, porque nunca trouxe alegria para ninguém, porque tinha tudo e perdeu, porque não consegue vencer um bloqueio. Às vezes ela traz uma melancolia, um amor que foi perdido, não consegue vencer essa perda, né? E vários fatores podem contribuir para uma pessoa dar fim à sua própria vida. No estado de depressão, ela indo para um nível de depressão maior, depressão que é uma depressão severa. Então, nesse caso, essa pessoa tem que ser acompanhada. Tem que ser acompanhada quando eu digo acompanhada, presente. Sim. Porque às vezes as pessoas... Está ao lado, porque se não tiver ao lado... Gente, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que isso é real. Quando a pessoa começa a sinalizar, dizendo: olha, que eu não sirvo mais para nada, eu não valho nada, eu não tenho mais sentido viver. Quando a pessoa começa a dizer isso, a família, a igreja, a sociedade tem que dar atenção, porque ela está pedindo socorro. Aí. A depressão leva a pessoa a dar fim da sua própria vida. Esse estado de tristeza, de angústia, né, vai criando na pessoa essa condição de incapacidade. Eu não sirvo mais para viver. Tem muitos que dizem assim: eu quero morrer. Tem outras revelações que são explícitas e quem está ao lado não percebe, não observa. Então, isso aí a gente tem que levar com maior seriedade, porque uma pessoa, quando começa a falar isso, ela vai fazer. Isso não é brincadeira, ela só vai estar acumulando condições de ter coragem para fazer. Já está sinalizando, né? Ela está tentando fortalecer aquela ideia para poder executar, agir. Porque, na verdade, uma pessoa que se suicida, ela não é fraca. Sim. Porque as pessoas não entendem que a mente tem condições inatas de autossegurança. Nós temos reflexos que a nossa própria razão, ela nem tem capacidade de captar. É uma ação endógena tão rápida que é um reflexo que a gente nem espera, de autodefesa. E isso é comprovado.
Para uma pessoa chegar ao suicídio, para uma pessoa dar fim à sua vida, ela lutou muito, ela tentou de todas as formas resistir, isso de forma endógena. Então, a gente percebe que quando a pessoa comete um ato desse, porque falhou quem? Aí que vem o problema, da onde eu penso que nós fazemos um trabalho lindo no Centro Psicoterapêutico Avivar. Porque a terapia, ela não é só para curar. A terapia, ela é preventiva. Então, ela é preventiva, curativa e de manutenção. Então, o que nós temos hoje que olhar, que os nossos governadores, prefeitos, secretários de saúde devem se preocupar é com a saúde básica emocional. Se nós tivermos saúde básica emocional, lá no topo nós não vamos ter problemas de pessoas internadas, de pessoas precisando de benzodiazepínicos, precisando de farmacológicos. Só por quê? Porque se tratou aqui embaixo, na base. Aquilo não desenvolveu, porque hoje, infelizmente, as pessoas não têm acesso ao trabalho de terapias integrativas e complementares, ao trabalho das clínicas, psicanalistas, psicólogos. Ainda é um custo muito alto para a população. Nem todo mundo tem condições de chegar e pagar R$150 por uma consulta. Em alguns lugares chega até R$250, R$350 por uma consulta. Então, hoje, esse problema que era do centro urbano já está no interior. É verdade. Já está nos lugares mais remotos, as pessoas precisam de ajuda, mas se não tem como receberem ajuda, como essas pessoas poderão desenvolver uma capacidade de equilíbrio mental para suportar isolamento, falta de emprego, decepção, trauma, e vamos tratar também da questão da própria família, que a pessoa sofreu, se sofreu abuso físico, se sofreu abuso sexual, verbal. Todos nós trazemos um traço de traumas dentro de nós. Infelizmente, as pessoas não têm acesso, não tem como fazer um tratamento, porque todo tratamento psicoterapêutico, ele é um desenvolvimento, é um andar. Aí a pessoa vai para a primeira sessão, segunda sessão, aí depois não tem mais condições de pagar, aí para o tratamento. E volta tudo de novo. E vai colocar a camisa de força. Sabe qual é a camisa de força? São justamente os ansiolíticos. Antigamente, quando a pessoa tinha um transtorno, tinha um problema, brigou com o namorado, brigou com o marido, foi mandado embora do trabalho, a pessoa tinha uma crise de ansiedade, aí coisa e tal, ia para casa de alguém, batia um papo e se divertia um pouquinho, a coisa. Hoje não, está com ansiedade, brigou com alguém, toma ansiolítico, toma antidepressivo. Então a gente chama isso de, muitas vezes, camisa de força. Entendi. Infelizmente. E talvez alguém que esteja nos ouvindo agora esteja vivendo isso. Está dentro da casa, não conversa com ninguém, ninguém consegue entender essa pessoa, ninguém tem paciência. Outra coisa que acontece com o deprimido é que ninguém tem paciência com ele. Porque às vezes ele repete as mesmas coisas, às vezes ele começa a criar umas fantasias e começa a ficar melancólico, lembrar de coisas do passado e as pessoas hoje não têm paciência para ouvirem os deprimidos. E às vezes a gente emprestando o nosso ouvido, a pessoa ali, nesse processo ali, começa um processo terapêutico. E a pessoa precisa falar com alguém, precisa confiar em alguém, e esse é um trabalho muito importante que nós fazemos também lá no Centro Terapêutico, toda segunda-feira. Então eu queria falar com meus irmãos, você que está passando por essa dificuldade, que você pode nos procurar, através do nosso Face, através do Instagram. Entre em contato conosco,
Porque muitas vezes você está com um parente, alguém, passando por essa situação. É como eu falei, crente tem depressão? Ser humano, indivíduo, Não, né? Não é Pastor, diácono, líder, missionário. A gente tem que acabar com esse tabu. Não tem que ter medo de tratar e de falar daquilo que a gente tenta demonstrar que somos fortes em Cristo. Isso. Entendeu? Isso aí não tem como tirar o ser humano dessa bênção, dessa vitória. Agora, pelo contrário, esse corpo, como diz o apóstolo Paulo, ele é um corpo fraco. Sim. Um corpo que Paulo chama em 2 Coríntios, Paulo chama 4, versículo 7. Temos, porém, esse vaso carregando a glória de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então esse corpo, ele é vazado porque ele tem sentimentos de dores, de mágoas, de angústias, ele tem sentimento de tristezas. Então esse corpo é vazado pela notícia, pelo número de pessoas que morreram pelo Covid-19. Isso nos entristece. Nós somos vazados, gente. Então, o pessoal põe como se fosse uma segurança para tudo, você ter Cristo. A gente tem que saber bem definir o que é vida espiritual e o que é vida emocional. Se a gente for ver por esse lado, a gente vai desumanizar o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim. Porque ele chorou, teve tristeza, ele se aborreceu. São sentimentos humanos. Então, a igreja, aí eu faço uma crítica aos líderes, aos pastores, entendeu? Que acham que os membros são inatingíveis. Não vão ser tocados. É mentira. O que nós conquistamos é essa convicção que nem essa tristeza, nem Covid-19, nem depressão, nada disso poderá nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Essa é a certeza. Agora nós usurparmos, né? Não, isso aí não tem como acontecer. Gente, só acontece. Há hoje uma orientação pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, de advertir que os programas de comunicação não deem estatísticas de pessoas que morreram por depressão através de suicídio. Isso porque pode provocar uma onda, pode levar a pessoa a resolver. Bom, já tem como resolver meu problema. Entendeu? Isso pode motivar, incentivar, potencializar o número maior de pessoas para o cometimento do suicídio. Mas hoje, isso é um tempo assim real. A cada realidade, gente. Então, hoje, no Brasil, nós temos 11 mil pessoas que suicidam por ano. 11 mil pessoas. E nós estamos vivendo assim, né? Fazendo de contas. Se nós não nos interessarmos pelo assunto, tratarmos, eu faço até um desafio. Você que está nos assistindo agora, fazer uma pergunta, talvez você ativa, segundo a psicanálise, leva a pessoa a esse nível de depressão, porque a depressão está ligada a muita coisa, principalmente a perda. E essa perda afetiva, essa perda que ela está relacionada intrapsíquico. Então, pode ter uma depressão por uma causa conhecida. Foi porque perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho, está vivendo. E tem depressão que não tem origem. Essa depressão que nós consideramos é uma depressão de um estado que a angústia, ela foi formado completamente, já carrega essa carga. Pode ser a rejeição da mãe, pode ser a tentativa do aborto que ela tentou fazer, pode ser um aspecto de que essa criança não foi nomeada. Há tantos motivos para que a angústia se instalasse logo no processo de desenvolvimento desse feto.
Então, a gente tem que trabalhar todas essas coisas sem julgar, sem apontar. Para isso, existe a ciência da psicologia psicanalítica, que trabalha essa forma muito mais profunda, né, na formação do ser humano. É profundo, né?